Prepare-se para receber a palavra de Deus. Você que deseja crescer espiritualmente na fé, Você receberá uma pregação capaz de transformar o seu dia. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Olá, amigos, que Deus abençoe grandiosamente a todos. Quem está falando é o pastor Elton Eduardo. Olha, estamos dando sequência a essa série de mensagens falando sobre a volta de Jesus Cristo. E hoje iremos falar sobre a Trindade Satânica. E quando eu falo sobre Trindade Satânica, na Bíblia Sagrada não tem esse nome, Trindade Satânica. Eu me refiro com esse nome porque trata-se de três forças negativas do mal atuando no meio da sociedade. Por isso que eu falo o nome de Trindade Satânica, ok? Vamos dar início à leitura, a volta de Jesus Cristo, a Trindade Satânica. Durante os últimos tempos, conforme descrito nas Escrituras, haverá o surgimento de forças malignas representadas pela Trindade Satânica. Essa Trindade é composta por Satanás, que busca enganar e desviar os crentes, o Anticristo, que se levantará contra Deus e suas verdades, e o falso profeta, que conduzirá muitos à apostasia por meio de ensinamentos enganosos. Então nós podemos observar aqui a atuação de Satanás, a atuação do anticristo e a atuação do falso profeta. Por isso que eu me refiro a uma trindade satânica, tá bom? Então nós iremos estudar separadamente cada uma delas. O anticristo, aliás, na pregação de ontem eu falei sobre o anticristo, hoje falarei mais um pouco. Depois eu irei falar também sobre Satanás e sobre o falso profeta. Irei mostrar também, no final de tudo isso, o que irá acontecer com esta trindade satânica. Vamos começar pelo anticristo. A besta, homem do pecado, filho da perdição e assolador. Encontrando na Bíblia Sagrada esses termos, geralmente está se referindo ao anticristo. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 está escrito: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Agora vamos estudar essa passagem aqui de Apocalipse, devagar, separadamente, para nós entendermos o que significa cada frase que está sendo utilizada nessa passagem de Apocalipse capítulo 13, versículo número 1. Vamos dar sequência. A passagem de Apocalipse 13, 1 apresenta uma visão simbólica que o apóstolo João teve durante na sua prisão na ilha de Patmos. Neste versículo, ele descreve a aparição de uma besta que emerge do mar. Essa besta que emerge do mar, geralmente o mar na Bíblia Sagrada, em alguns pontos, está se referindo às nações, povos. Então, o surgimento de uma besta, ou seja, um anticristo, entre as nações, carregando elementos significativos. Primeiro, vamos falar sobre a besta. A besta é uma representação do poder maligno e oposição a Deus. Na tradição bíblica, as bestas frequentemente simbolizam governos ou líderes que perseguem o povo de Deus ou se opõem aos seus preceitos. 2. 7 cabeças. Em Apocalipse fala sobre essa besta, certo? E menciona ali 7 cabeças. As 7 cabeças podem simbolizar uma plenitude de autoridade e poder. Em algumas interpretações, elas são vistas como representações do reino ou liderança que se levantam contra Deus. Ou seja, representação de reinos ou lideranças que se levantam contra Deus. 10 chifres, em Apocalipse 13, fala sobre isso, correto? Os chifres frequentemente representam poder e força. Assim, os 10 chifres podem indicar uma forma de governo ou liderança forte, que recebe autoridade para exercer controle e opressão. Então nós encontramos o quê? O anticristo, a besta, que se levanta do mar entre as nações
e vem de uma certa forma com autoridade, com poder, para trazer uma perseguição e uma opressão ao povo de Deus, aos seguidores de Deus. 4. 10 diademas. Os diademas ou coroas nos chifres sugerem um direito a governar ou reinar. Isso reafirma a ideia de que a besta exerce uma autoridade significativa, que muitos acreditam ser tirânica ou perversa. Então, essa besta irá atuar com autoridade, mas de uma forma perversa, uma perseguição, algo maligno. Nome de blasfêmia. Tudo isso eu estou explicando Apocalipse 13, versículo 1. O nome de blasfêmia sobre as cabeças indica que a besta se opõe a tudo que é sagrado e divino. É uma representação do caráter ímpio e da rebelião contra Deus. No geral, essa passagem bíblica ilustra um período de grande tribulação e engano espiritual, onde os crentes são alertados sobre a necessidade de discernimento, vigilância e fidelidade a Deus, mesmo diante das ameaças e oposições que possam surgir. Então aqui eu expliquei Apocalipse capítulo 13, versículo 1, que menciona sobre esta besta que é o anticristo. Mas vamos ver mais passagens que falam sobre o anticristo. Apocalipse capítulo 13, versículo 4 está escrito: e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, aqui menciona o dragão, que é Satanás, dando uma autoridade à besta, certo? Apocalipse capítulo 13, versículo 4, descreve um cenário em que as pessoas adoram tanto o dragão contra a besta. Então nós podemos observar que as pessoas irão se render a este governo. Passarão a adorar o dragão, que é Satanás, passarão a adorar a besta, que é o anticristo. Aqui estão alguns pontos importantes para entender essa passagem, certo? Primeiro ponto, dragão. Na literatura apocalíptica, o dragão simboliza Satanás. Ele é considerado uma força por trás do mal e da oposição a Deus. A adoração ao dragão indica o reconhecimento do poder maligno e a entrega à sua influência. Segundo ponto de observação, a adoração. O ato de adorar a besta reflete a tendência humana de se render a poderes que parecem oferecer segurança, controle ou realização, mesmo que estejam em oposição a Deus. Então nós podemos observar que esta humanidade passará a adorar, vão se render fácil a esse sistema de Satanás, ou seja, facilmente as pessoas irão virar as costas para Deus. Terceiro ponto, aqui é feita uma pergunta: quem é semelhante à besta, né? Em Apocalipse 13, 4, nós observamos lá no finalzinho falando: quem é semelhante à besta? Sugere que as pessoas são atraídas por seu poder e grandeza, vendo-a como invencível. Então eles irão enxergar nesta besta, no dragão, ou seja, em Satanás e no anticristo, seres invencíveis. Quem é semelhante à besta? Quem pode com a besta? Quem derrotará a besta? Ou seja, somos invencíveis. Continuando. Em resumo, Apocalipse 13, 4 revela a realidade da adoração a forças malignas e o engano que isso representa. É um convite para os crentes permanecerem firmes em sua fé e não se deixarem seduzir pelos encantos das forças do mal que operam no mundo. Então, Apocalipse, ao mesmo tempo que sinaliza essa atuação de Satanás, do anticristo, também é um alerta para que os servos de Deus, eles não venham se corromper, eles não venham sair do propósito divino, para que eles possam permanecer na presença do Senhor. Mas vamos ver mais uma passagem bíblica que fala a respeito
do anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10, está escrito: e essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aqui nós podemos observar que esse anticristo, esta besta, certo? Ela receberá poder. E o interessante aqui menciona que irá trabalhar com prodígios de mentiras. Ou seja, Satanás, ele é o pai da mentira. Então o anticristo, ele vai trabalhar muito com a mentira. É a famosa falsas provas. Persuadir a cabeça dos simples, forma um discurso e leva as multidões a acreditar em seu discurso, e as multidões se entregam cada vez mais a esse anticristo, que vai trabalhar com engano, vai atuar com injustiça, vai atuar com mentiras. E as pessoas, infelizmente, vão seguir. Por quê? Porque rejeitam ou irão rejeitar a verdade, o amor de Deus. De um lado nós teremos a verdade, do outro lado nós teremos a mentira. E a princípio parece que a luta é meio injusta, mas no final sempre a verdade vencerá. Vamos ver mais uma passagem que fala sobre o anticristo. Apocalipse capítulo 13, versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Olha como é que o anticristo vai atuar. Vai fazer descer fogo do céu, sinais, prodígios, milagres, coisas extraordinárias. Só que a pessoa que é de Deus, ela sabe que ali não é de Deus, é uma ação maligna. Já as pessoas cegas espiritualmente irão se render facilmente. Então a primeira pessoa da trindade satânica que eu gostaria de mencionar é o anticristo. Reforço mais uma vez, você não vai encontrar na Bíblia trindade satânica. Então, por favor, os críticos de plantões depois não fiquem falando: pastor Elton está ensinando heresias, está falando de trindade satânica, não está na Bíblia, é uma herege. Pelo amor de Deus, tem que assistir a pregação toda para não se precipitar no julgamento. Vamos falar sobre agora Satanás, que é a segunda pessoa da trindade satânica. O grande dragão, a serpente. Ou seja, na Bíblia está se referindo à serpente, dependendo do contexto, é Satanás. Está se referindo a dragão, dependendo do contexto, também é Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 está escrito: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui nós podemos observar que Satanás, ele passará a enganar cada vez mais. Já engana, né? Olha que o poder dele de enganar é muito forte. Eu não sei o que foi que aconteceu lá no céu, mas segundo os estudiosos, a terça parte dos anjos se contaminaram. Então, de uma certa forma, Lúcifer, certo? Passou a ser Satanás, Lúcifer, portador da luz. Com certeza ele usou um argumento muito interessante que fez com que os anjos do céu, criados por Deus, Deus sendo perfeito, no céu não tendo pecado, ou seja, o discurso de Satanás conseguiu contaminar uma parte dos anjos. Agora imagine na terra. Por isso que a pessoa tem que ser inteligente, cuidado para não ser enganado, cuidado com o sentimento que brota no seu coração, o sentimento que brota na sua mente, cuidado com os teus desejos, cuidado com as propostas que vêm até você. Não saia dos planos do Senhor, senão você perde a salvação. Então aqui nós podemos observar essa primeira parte aqui de Apocalipse 12, 9, falando sobre Satanás, que é o dragão, a antiga serpente. Vamos dar sequência na explicação. A passagem de Apocalipse 12, 9 descreve um evento significativo na narrativa apocalíptica, onde o grande dragão, que é identificado como Satanás, é expulso do céu e lançado à terra. Essa figura do dragão simboliza o mal e a oposição a Deus, sendo também referida como a antiga serpente, uma alusão a Gênesis, onde a serpente
representa o engano e a tentação. Então nós podemos observar que Apocalipse aqui faz um apanhado, até citando uma linguagem que encontramos no livro de Gênesis, no momento que Adão e Eva cederam ali à tentação da serpente, ok? Então aqui nós observamos a segunda pessoa da trindade satânica, que é o próprio Satanás. Vamos ver a terceira agora? O falso profeta virá enganando com falsas profecias e fazendo sinais e prodígios. Mateus capítulo 24, versículo 24 está escrito: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então nós podemos observar que o falso profeta, ele vai atuar com sinais, milagres, prodígios, coisas maravilhosas, realizadas em nome de Jesus? Não. Ou seja, com a atuação do diabo, ele irá fazer isso. E de uma certa forma as pessoas irão se prostrar. Aliás, nos dias de hoje nós encontramos muitas pessoas que facilmente é enganada, principalmente quando o assunto é profecia. Olha, a pessoa vê hoje cada situação acontecendo que você fala, olha, o que está passando na cabeça do povo? Às vezes as pessoas não querem ler a Bíblia, não querem buscar conhecimento e ficam correndo aí atrás de revelação, atrás de profecia. Tem que ter cuidado com isso. Vai acabar, de uma certa forma, o diabo trazendo ensinamentos e acabar se corrompendo na fé. Quantas pessoas acabam saindo dos planos de Deus por causa disso? Olha, quem lê a Bíblia, quem busca Deus, quem para obedecer os ensinamentos de Deus, não corre atrás de revelação, não corre atrás de profecia. Isso é para gente vazia do Espírito Santo, é gente que tem preguiça de ler, é gente que não gosta de ler, é gente que não se entrega ao Espírito Santo, e aí enfrenta alguns problemas na vida, ao invés de analisar a sua própria vida e detectar os erros para tirar os erros, elas não querem fazer isso, então elas começam a correr atrás de revelações, querendo ouvir coisas de um lado, coisas do outro, e acaba o diabo profetizando, falando besteira na vida dessa pessoa, e no final acaba piorando a situação dela e o estado dela, tá certo? Agora vamos ver outra passagem bíblica que fala sobre o falso profeta. Apocalipse capítulo de número 16, versículo 13 e 14 está escrito: e da boca do dragão, quem é o dragão? Satanás. E da boca da besta, quem é a besta? O anticristo. E da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus poderoso. Então nós agora observamos a atuação da trindade satânica, o dragão que é Satanás, a besta que é o anticristo, o falso profeta. Agora é o momento de vamos se levantar e vamos destruir a Deus, né? Vamos destruir o Todo-Poderoso. Vamos tomar conta do pedaço. Coitados, não é bem isso que irá acontecer. Agora vamos ver o que vai acontecer com essa trindade satânica. O que acontecerá com a trindade satânica? Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aí isso vai acontecer com eles. Vão parar na profundeza do inferno. Só que por último será Satanás. Vamos chegar na parte ainda que Satanás vai ser preso, virá o milênio, certo? Mas nesse período, o falso profeta e o anticristo já estarão no inferno, já terão a sentença de julgamento. Satanás está preso, depois Satanás será solto, e depois ele será lançado nas profundezas do inferno. Nós vamos chegar lá, hein? Porque tem muito ensinamento pela frente. Não hoje, né? Mas no andamento da pregação. Então aqui deixa bem claro que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Que é isso? Inferno. Onde está a besta
e o falso profeta. Quem é a besta? O anticristo, certo? Quem é a besta? O anticristo. E o anticristo foi destruído como? Com o sopro da boca de Jesus. Então ele já vai estar no inferno, o falso profeta também, e serão atormentados para todo sempre. Só que o interessante é que não serão só eles que estarão no inferno. Também todos aqueles que rejeitaram o amor de Deus, que não se entregaram a Deus, que aceitaram a sugestão da trindade satânica e morreram em seus pecados. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para Satanás e seus mensageiros. O homem vai para lá por optar em rejeitar o amor de Deus. Ok? Bem, nós vamos finalizar por hoje. Agora vamos ver o tema da próxima ministração, da próxima pregação. Haverá salvação no período da grande tribulação? Ou seja, após a igreja ser arrebatada, né? Nós estamos trabalhando com a opção do pré-tribulacionista ou pré-tribulacionismo. Após a igreja ser arrebatada, ok, então a humanidade continua viva, vai ter atuação do mal. Haverá salvação nesse período? O Espírito Santo sumiu da terra, saiu? Ou ainda haverá espaço para que algumas pessoas sejam salvas? Nós iremos abordar essa resposta na próxima pregação, tá bom? Eu vou orar agora, nós vamos fazer uma oração, eu peço que você deixe o seu nome para a oração, eu peço que você compartilhe essa pregação. É importante que você procure o botão de curtir e curta, porque quando você curte a pregação, você está dando autorização para que o YouTube amplie mais esta mensagem para que alcance outras pessoas, tá bom? É importante que você curta essa mensagem, tá bom? Olha, mas antes de fazer a oração, eu gostaria de reforçar aquele convite para domingo. Domingo é dos Filhos de Deus, não falte. Domingo do Espírito Santo, é importante vocês estarem na igreja buscando a presença do Espírito Santo. Se você ainda não conhece a nossa igreja, convido você para vir nos visitar neste domingo. Você está vendo o endereço aí no seu celular ou no seu televisor e os horários dos cultos, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença em oração. Eu quero orar, meu Pai, neste momento por todas as pessoas que estão desempregadas. Meu Deus, toca, meu Pai, no mundo espiritual desta pessoa. E esta pessoa, meu Pai, que está desempregada, Pai, eu te peço, abra a porta de emprego para ela. Meu Deus, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo todo espírito que tem travado a vida desta pessoa. Eu falo mal, solte os caminhos desta pessoa agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu abençoo esta pessoa. Eu abençoo este homem, esta mulher, esse jovem, com as bênçãos do Senhor, para a tua glória, e que a porta de emprego seja aberta, em o nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero orar também por todos, meu Pai, que estão participando, assistindo esta pregação, por todos que têm o nome, meu Pai, nos comentários de oração. E eu te peço, visita a todos e faça uma obra completa na vida de cada um. Eu abençoo a todos para a tua glória, em o nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Olha, tome posse da sua bênção em nome de Jesus. Só reforçando, a próxima pregação, o tema será: haverá salvação no período da grande tribulação. Ok? Chegamos ao fim. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade.